E se eu te dissesse que existe uma missão espacial que oficialmente nunca aconteceu, nunca foi registrada, nunca foi anunciada, mas deixou provas físicas, sinais e vestígios que a NASA jamais explicou? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer um dos casos mais estranhos e ocultos da história da exploração espacial. A história começa em 1998, quando um pesquisador independente, vasculhando um leilão de materiais descartados da NASA, encontra uma caixa esquecida. Dentro dela, uma bagunça de papéis. Telemetria incompleta, fotos borradas e uma lista de comandos de computador que não batia com nenhuma missão conhecida, como a Apollo ou a Voyager. Eram códigos impressos, anotações feitas à mão, datas e coordenadas que não faziam sentido. Mas em meio a toda aquela papelada, uma sigla se repetia dezenas de vezes. Os 12. O nome de uma missão que, segundo os registros oficiais da Agência Espacial, simplesmente não existe. Aquele foi o primeiro fio de um novelo que só ficaria mais complicado. 5 anos depois, em 2003, algo ainda mais estranho acontece. Radioamadores de 3 países diferentes, sem qualquer conexão entre si, detectam um sinal idêntico, vindo de uma frequência que a NASA reserva exclusivamente para comunicação com naves tripuladas. O problema, naquele momento, não havia nenhuma missão tripulada ativa naquele canal. Ninguém deveria estar transmitindo dali. O sinal era fraco, quase um sussurro no espaço, mas estava lá. A parte mais bizarra é o que ele continha. Após semanas de trabalho para decodificar a transmissão, os radioamadores descobriram que o sinal formava um pacote de dados. E dentro desse pacote, um mapa estelar incompleto. Um mapa que apontava para um local muito específico, uma cratera no lado oculto da Lua. Aquele sinal fantasma, vindo de uma missão que não existia, estava transmitindo coordenadas para um lugar que nunca vemos da Terra. A pergunta era: quem estava enviando aquele sinal? E por que? A NASA, quando questionada, afirmou que se tratava apenas de interferência ou um erro de equipamento. Mas 3 captações independentes em 3 continentes, com o mesmo pacote de dados, isso parecia muito mais do que uma simples coincidência. O mistério da Os 12 estava ganhando uma nova camada, uma que saía dos papéis e entrava no espectro de rádio, como um eco de algo que aconteceu muito longe de nós. E então, as fotos apareceram. Um astrofotógrafo amador italiano, enquanto pesquisava arquivos públicos de imagens da Lua, encontrou algo que não deveria estar ali. No meio de milhares de fotos catalogadas, havia 4 imagens com uma marca d'água estranha, diferente de tudo que ele já tinha visto. A marca dizia CLASSEF, não divulgar. Obviamente, ele baixou as imagens imediatamente. O que elas mostravam era chocante. A primeira foto revelava um módulo de pouso na superfície lunar, mas seu design era diferente de qualquer coisa da era Apollo. Era mais angular, compacto, quase furtivo. A segunda foto mostrava uma marca clara de pouso na poeira lunar, como se algo pesado tivesse descido ali recentemente. Mas as coordenadas não correspondiam a nenhum pouso conhecido. A terceira imagem era mais intrigante. Ao lado do módulo, havia um objeto metálico de formato irregular, refletindo a luz do Sol de uma maneira estranha. Não parecia ser parte da nave. E a quarta foto, essa era a que tirava o sono. No canto da imagem, projetada no chão cinzento da Lua, havia algo que se parecia inconfundivelmente com uma sombra humana. Mas, segundo a história oficial, ninguém pisava na Lua desde 1972. Confrontada com as imagens, a resposta da NASA foi curta e direta. A missão Os 12 nunca
existiu. Essas imagens são provavelmente artefatos digitais ou montagens. Mas se a missão nunca existiu, de onde veio aquele módulo? Quem ou o que deixou aquela marca de pouso? E, principalmente, de quem era aquela sombra? O caso esfriou por anos, sendo discutido apenas em fóruns de entusiastas do espaço. Até que, em 2017, um vazamento anônimo mudou tudo. Pouco tempo depois do vazamento do áudio, um documento anônimo foi enviado para vários jornalistas investigativos. O autor se identificava como um ex-funcionário da NASA que trabalhou num projeto ultra-secreto. Segundo ele, a missão Os 12 era real. Era uma operação clandestina, com o objetivo de pousar no lado oculto da Lua antes dos chineses, numa região específica com anomalias magnéticas altíssimas, algo que a agência nunca admitiu publicamente. O relatório anônimo detalhava a missão. A nave teria chegado à órbita lunar com sucesso, mas, durante a descida, algo começou a interferir violentamente nos instrumentos. A comunicação ficou instável e o último contato foi feito a apenas 12 quilômetros da superfície. Depois disso, silêncio total. Nenhum sinal de destruição ou destroços foi detectado pelos satélites. A nave e sua tripulação simplesmente sumiram. Mas a parte mais chocante do relatório vinha no final. O ex-funcionário afirmava que, 3 dias após o desaparecimento, a nave Os 12 reapareceu. Ela foi detectada por um satélite espião, mas estava em uma órbita completamente diferente da original. E os sensores indicavam que a nave estava fria, despressurizada e vazia. A tripulação não estava mais a bordo. A nave fantasma estava de volta, mas seus ocupantes haviam desaparecido. Com todas essas peças na mesa, o que realmente poderia ter acontecido? Existem 3 teorias principais. A primeira, e mais simples, é a do erro técnico encoberto. A NASA teria lançado uma missão secreta que falhou catastroficamente e, para não prejudicar seu financiamento e imagem pública, decidiu apagar todos os registros. Seria um escândalo gigantesco, mas explicaria o segredo. Contudo, essa teoria não explica como a nave reapareceu dias depois, intacta e em outra órbita. A segunda teoria fala de uma interferência desconhecida. Alguns cientistas, sob anonimato, sugerem que a região de alta anomalia magnética no lado oculto da Lua poderia ter causado uma falha eletrônica em cascata, inutilizando a nave. Mas isso ainda não explica o desaparecimento da tripulação, nem os sinais de telemetria fantasma captados anos depois. E então temos a teoria proibida, a mais controversa e, para muitos, a mais assustadora. Ela diz que, aos 12, não sofreu um acidente. Ela encontrou alguma coisa, um artefato, uma estrutura, uma tecnologia não humana que estava lá, esperando. Os defensores dessa teoria apontam para a última foto vazada, aquele objeto metálico brilhando ao lado do módulo, e principalmente para a sombra atrás dele. Analistas de imagem afirmam que a angulação daquela sombra não corresponde à posição do Sol na foto, sugerindo que havia outra fonte de luz, ou que a sombra não era de algo natural. Teria a tripulação da OS-12 sido a primeira a fazer contato, e o preço disso foi o seu desaparecimento? A Os 12 pode ter sido apenas um teste secreto que deu errado, um fracasso que a NASA preferiu enterrar. Ou pode ter sido a missão que chegou mais perto de revelar algo que o mundo, talvez, ainda não esteja pronto para conhecer. As evidências estão aí: os documentos, os sinais de rádio, as fotos e os vazamentos. Fragmentos de uma história que se recusa a ser esquecida. E você, o que acha que aconteceu
com a missão que nunca existiu, mas deixou provas de que esteve lá? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.